deixar para as futuras gerações poder ver essa beleza que ainda a gente pode garantir, que, felizmente, graças a esses tantos que estão lá trabalhando, e eu já citei os brigadistas, a Marinha do Brasil, né, o Exército também lá está presente, graças a ele, nós vamos conseguir salvar no Mato Grosso, talvez, mais da metade do Pantanal. Então, nós temos que olhar o que vamos salvar, mas, acima de tudo, essa destruição não pode ser repetida. E aí, nada melhor do que esse trabalho que vocês estão fazendo aí, se a sala de crise, nós vamos ter que montar o comitê de crise, como será feito? Vocês, com certeza, têm capacidade, inclusive, de mostrar para o parlamento até os caminhos a ser seguidos na legislação. Hoje nós temos uma legislação diferente do Mato Grosso do Sul, então acho que tudo isso é o papel, principalmente do parlamento, através desse Estatuto do Pantanal. Então eu preciso, quero e peço a vocês que nos ajudem também nessa grande empreitada. E parabenizo a todos vocês também. Bom, então vamos entrar na terceira parte da nossa reunião. Quer dizer, na primeira parte nós vimos as questões meteorológicas, climatológicas, previsões para os próximos 3 semanas. Na segunda, vimos um pouco a questão dos impactos nos rios na parte quantitativa, tá certo? E agora vamos entrar na terceira parte da nossa reunião, que vai tentar ver o reflexo agora nos rios mais amplos e também essa questão ambiental da qualidade e tentar responder um pouco as perguntas que foram aqui formuladas. Bom, nessa terceira etapa estão presentes algumas instituições importantes. Estão presente aqui o MMA, tá certo? E o IBAMA e outras instituições. Eu pergunto Bom, tem uma pessoa que quer falar. Auxiliadora, você, por favor, fale que depois eu termino. Auxiliadora. Auxiliadora. Ela está sem som, Joaquim, ela está sem som. Eu estou ouvindo, eu não levantei a mão, não. Ah, então não, tá certo, é porque estava levantada a mão. Se você pudesse baixar a mão, que dá a ideia que você queria falar, desculpe. Então, vou terminar aqui. Pode baixar, que tem um negocinho de mão, aí se você apertar nela, ela baixa a mão, tá certo? Ok, agora baixou. Agora. Bom, então, o MMA, eu não sei se o MMA, nesse momento da reunião, ouvida essas questões e já antecipando um pouco que as pessoas gostariam também de falar dessa questão que eu falei, que é essa adequada, que eu não sou especialista nisso, mas toda vez que eu falo, meus colegas que conhecem a região dizem, tem adequada, que era adequada com que o A, agora é adequada com C, mas até Joaquim, isso existe. Joaquim, sim. Me permite, talvez em cima das ponderações feitas pela deputada Rosa e pelo senador Wellington, fosse importante, né, a gente ouvir aí, porque, veja só, é importante definir que o papel dessa sala da ANA, né, ela não é tão amplificada, né, em função, por exemplo, dos anseios da deputada. É uma iniciativa mais pontual, mais específica, mas, como o Joaquim disse, temos membros aqui do MMA, do IBAMA, né, da Casa Civil, que talvez pudessem, né, não é o tema específico dessa reunião, mas pudessem talvez, né, Joaquim, dar um certo norte, aí, alguma informação dentro das ponderações dos parlamentares. E aí depois a gente continua. Então, nessa linha, diretor Marcelo, eu pergunto aos representantes do MMA e vinculadas se gostariam de comentar nesse momento alguma coisa sobre essas questões que foram levantadas pelo senador Wellington e pela deputada Neide. Não sei se alguém gostaria de comentar. Boa tarde, Joaquim. Luiz Gustavo, secretário executivo. Eu vou passar a palavra para o José Carlos. Ele é o nosso coordenador do Preve Fogo, para falar um pouco do combate que está sendo feito e das medidas que são realizadas no caso de incêndio florestal. Então, eu passo a palavra para o José Carlos e ele vai explicar a questão de combate e dos resultados e desdobramentos.
Boa tarde, agora já boa noite a todos. Nós estamos, né, operando no Mato Grosso do Sul quanto no Mato Grosso, em todo o bioma lá do Pantanal, né? Então, nós estamos com 91 brigadistas no Mato Grosso do Sul e, nesse momento, com 102 na região do Pantanal do Mato Grosso. O IBAMA também está disponibilizando helicópteros, né, para poder facilitar o transporte dos brigadistas e bombeiros e demais combatentes. Esse apoio tem vindo muito, né, em função, né, das unidades de conservação lá do Pantanal, né, o Parque Nacional do Pantanal, da Estação Ecológica de Itaiamã, e nós estamos agora, a pedido do Ministério, também a gente verificando, né, as possibilidades de buscar brigadistas do Nordeste e Sudeste, que a gente locais, o tamanho dos chuva, mas existe uma possibilidade de voltar uma estiagem, então nós vamos estar aí trabalhando, né, essa questão. Então, assim, nesse momento, a gente tem quase 200 homens lá operando, só do Pré-Fogo, tem mais pessoal do Chico Mendes, tem um Corpo Bombeiro, então, essas equipes têm que estar mais integradas, né, para poder buscar, inclusive, quais são as prioridades, porque a gente tem ali o refúgio de fauna, a gente tem a unidade de conservação, então os órgãos locais têm que verificar quais são as prioridades para defender valores, inclusive. Então, valores que eu digo ambiental. Então, macro é isso. Então, a gente está buscando outras brigadas, né, do Nordeste e Sudeste para poder estar contribuindo mais lá localmente. E tem também aqui, né, não sei se tem tempo e condições, o Márcio Yuli, que é o nosso coordenador do Pré-Fogo no Mato Grosso do Sul, e o Hugo, que é o coordenador do Pré-Fogo no Mato Grosso. Eles poderiam falar, né, sobre as situações, como é que está sendo levado o combate, quais são as técnicas e as táticas utilizadas, para poder clarear, né, aí aos senhores, né, como é que está sendo feito o trabalho lá. Né, aí eu não sei se é possível, Márcio e Hugo. Joaquim, antes de mais nada, bom falar com você de novo, Zé Carlos. Aqui é Marcelo Cruz, estivemos juntos aí nessas empreitadas de queimadas aí no Tocantins. Bom falar com você. Oi, Marcelo. Eu acho que é importante o pessoal do Pré-Fogo falar localmente o que está acontecendo, né? E qual é se existe algum plano, inclusive considerando essas 3 semanas a mais aí de estiagem. Ok, Marcelo, do diretor Marcelo, o que nós temos é o seguinte, e qual foi a primeira frase que quando comecei a reunião, eu disse que tinha uma notícia boa e não tinha uma notícia ruim. A notícia boa é que todos vão falar. A notícia ruim é que a reunião tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, infelizmente, tá certo? Mas eu acho que todos vão entender a necessidade de darmos a palavra, tá certo? Para essas pessoas, para que a reunião tenha consequência. Então, se nós fizéssemos uma reunião com hora marcada para terminar, com tudo mais, nós estaríamos tolhendo a parte mais importante da reunião, que seria o debate, as argumentações. Então, eu acho que todos vão me entender agora, quando eu falei que tínhamos uma notícia boa e a ruim, tá certo? Mas não, eu acho que as duas são boas para mim, porque nós vamos estender a reunião numa causa justa, tá certo? Então, eu vou dar oportunidade ao colega do Zé Carlos, se você pudesse chamá-lo para ele poder falar um pouco mais, e ressaltando que ainda vamos ter essa parte que eu falei, que é um pouco falar da qualidade da água, que preocupa também, porque os corpos hídricos vão receber essas cinzas, vão receber essas carcaças de animais, vai haver vamos dizer, uma queda no oxigênio, vai haver mortandade de peixe e, claro, com tudo isso, vai haver muita repercussão, tá certo? E as pessoas vão dizer, mas todos sabiam sobre isso. Né? Joaquim, eu sugiro que depois da palavra aí do pessoal do Zé Carlos, lá do IBAMA da local, se tivesse alguma sinalização da Casa Civil, a gente encerra essa parte em função da palavra dos parlamentares e a gente volta para a pauta. Ok. Obrigado, doutor Marcelo. Então, Zé Carlos, você podia chamar o colega? Claro. Né? Então, já falei, né, quais os esforços que a gente está fazendo de fora, agora os colegas vão falar, né, as coisas mais locais.
Então, do Mato Grosso do Sul, temos o Márcio Iuli, ele está, inclusive, né, nessa situação desde o começo, já há mais de mês, então ele pode dar uma boa contribuição aí. Márcio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu coordeno o Prévio Fogo Mato Grosso do Sul, e o ano passado aqui no Mato Grosso do Sul já foi extremamente crítico no Pantanal, né? Teve um aumento considerável de incêndios florestais. O ano passado foi o pior janeiro desde o início do monitoramento, né, disponibilizado pelo INPE. E esse ano começou mais crítico ainda, a gente teve o pior mês de março, o pior mês de abril do estado do Mato Grosso do Sul, em quantidade de focos de calor, e no bioma Pantanal foi o pior primeiro semestre e o pior mês de agosto também, de julho também, no mês de julho também. Isso combinou com o aumento de incêndios florestais. A gente já teve uma operação de combate aqui no Mato Grosso do Sul no mês de abril, né? Normalmente, o primeiro semestre no Pantanal é extremamente tranquilo, porque é o período que o Pantanal está cheio, aqui no Mato Grosso do Sul, e isso não tem ocorrido nos 2 últimos anos, pelo menos, mais agravado nesse ano de 2020. Então, como eu falei, desde abril a gente está em operações de combate a incêndio florestal. No mês de agosto, a gente integrou a força-tarefa do Ministério da Defesa, nas ações aqui próximo de Corumbá, com apoio aéreo. Tinha 3 aeronaves de grande porte transportando os combatentes, né, tanto brigadistas como militares do Corpo de Bombeiros, e militares também da própria Marinha do Brasil. No final do mês de agosto, essa força-tarefa migrou para o Pantanal do Mato Grosso, que tem mais ocorrências de incêndio florestal. A área queimada no Pantanal do Mato Grosso é maior que a área queimada no Pantanal do Mato Grosso do Sul, e o Pantanal do Mato Grosso tem uma área proporcionalmente metade do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Aqui também no estado, desde o ano passado, a gente tem integrado uma sala de situação que é composta por diversas instituições do governo do estado e do governo federal. Teve combate o ano passado também, que estendeu até o mês de novembro, né? Normalmente os meses de combate a incêndio florestal aqui é agosto, setembro e no máximo no mês de outubro, né? Mas ano passado já estendeu até o mês de setembro, teve grandes combates. Com essa seca do Pantanal e a redução de quantidade de água, né, com a seca do Pantanal, há um oferecimento de combustível imenso, né? Aquelas áreas do Pantanal que ficariam inundadas estão secas, e aquela vegetação que ficaria nessas áreas, ou na beira dessas áreas, são combustíveis para o incêndio florestal. Lógico que todo mundo sabe que alguém acendeu esse fogo, né? Não existe possibilidade As causas naturais são raios, não tem chovido, né? Tem chovido muito pouco aqui no estado. E são grandes incêndios com comportamento extremo, uma dificuldade de deslocamento imensa. Outra coisa também que a gente tem sentido é a logística de combate, né, de chegar rápido, né, o tempo de resposta, quanto mais curto seria melhor, mas a dificuldade de chegar, até porque o Pantanal tem poucas estradas, tem poucos vilarejos, tem poucas estruturas para alojar e alimentar os combatentes. Então, não adianta ter muitos combatentes que ficariam nas grandes cidades, ficariam em Corumbá, né, sem possibilidade de deslocamento. A necessidade principalmente do helicóptero, para soltar o pessoal na linha, próximo da linha de combate, né, e depois ter que resgatar também, já que é uma região inóspita, tem muita onça, né, que poderia prejudicar e trazer insegurança para todos os combatentes. Mas aqui no estado a gente está organizado com um comitê estadual,
Esse ano a gente tem trabalhado em conjunto com os órgãos do Estado e também integrando essa força-tarefa do Ministério da Defesa. E hoje a gente tem realizado combate em diversas áreas, né? Nós temos 2 brigadas indígenas na terra indígena Caruel, lá a situação está mais controlável, são poucos focos nesses últimos dias, mas em Corumbá ainda preocupa bastante, na divisa ali com Mato Grosso. Na região da Serra da Molar, é uma área de difícil combate, então se o fogo atingir a serra, o combate vai ficar prejudicado e vai se estender por mais tempo. E a dificuldade maior mesmo é esse acúmulo de matéria seca, né? E grandes extensões de áreas com esse acúmulo de material combustível para o incêndio florestal. Obrigado, Márcio. Eu acho que foi bem esclarecedor aí a sua fala, contribuiu bastante, e eu observo que a gente tem homens, tem equipamento, tem vontade, tem a técnica. Falta uma logística mais competente ou mais presente, não é isso? Hugo, você poderia falar um pouco aí sobre a parte do Mato Grosso, aí do bioma Pantanal? Boa tarde a todos, meu nome é Hugo, sou coordenador estadual aqui do Prévio Fogo do Mato Grosso. Não diferente do que o Márcio já relatou, a situação aqui no Pantanal está nessas condições que todos estão vendo, né? Nós temos, desde o início do ano, nós estávamos monitorando essa questão, tivemos inclusive incêndios no Parque Nacional do Pantanal no mês de março, algo extremamente raro de acontecer, né? Em pleno mês de março, a gente estava apoiando o ICMBio em um combate ao incêndio que atingiu aquela região, né? E assim, ao longo desse período, a gente veio acompanhando essa situação se agravando, mas assim, no Mato Grosso a gente mantém um relacionamento estreito com as demais instituições que agem sobre esse tema, o Corpo de Bombeiro, temos o CIMAM estadual instalado aqui no estado, com a participação de praticamente todas as instituições que participam e que lidar com a temática do incêndio, né? É importante lembrar, assim, que a grande, se não 100% dos recursos hídricos que alimentam o Pantanal, eles não nascem no Pantanal, eles nascem no Cerrado, né? Eles são os rios do Cerrado, pelo menos no Mato Grosso, são os rios no Cerrado que alimentam o Pantanal. Então, assim, nós mantemos, além da preocupação no Pantanal, nós mantemos brigadas também na região de Cerrado, para que haja essa proteção do Cerrado, que são os grandes formadores do rio do Pantanal aqui no Mato Grosso, e que acaba percorrendo e indo aí também para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, as ações de combate, elas estão sendo realizadas e realmente, como o Márcio destacou, há uma dificuldade muito grande na logística de se deslocar nessas regiões, regiões que se deslocam, que a gente consegue colocar pessoal em campo somente de helicóptero, né? Ou, raras vezes, devido à seca, inclusive, com embarcações, né? Então, assim, é uma logística de combate bastante difícil, é uma região bastante inóspita, digamos assim, para o combate, né? Nós temos a questão de animais, como também dito, também nós nos preocupamos muito com essa questão, mas dentro do possível e dentro daquilo que nos incumbe, a gente está realizando as atividades de combate nessa região. Nos últimos tempos, nos últimos dias, a gente percebeu, sim, que houve uma intensificação na questão do clima, uma dificuldade ainda maior com a seca que se prolongou, né?
Então, a gente tem uma série de fatores aí que proporcionam essa situação, com as mudanças climáticas interferindo aí claramente nessa questão, né? Tendo aí um período de seca muito mais prolongado, né? Muito mais intenso, e isso tem dificultado enormemente as ações de combate nessa região. Mas, assim, a gente, dentro do possível, tem a ação conjunta do IBAMA, do ICMBio, né, na proteção das áreas federais, nas áreas que são atingidas pelo incêndio nessa região do Pantanal como um todo, né? Mas lembrando muito bem essa questão das nascentes do Pantanal. Assim, é importante, sim, e nós estamos fazendo as ações de combate aos incêndios no Pantanal, mas a gente não pode esquecer que as nascentes dos rios que alimentam o Pantanal, elas não acontecem no Pantanal, e sim no Cerrado. No Cerrado. Nós temos que também fazer as ações de proteção a essas nascentes no Cerrado, para que haja, sim, uma alimentação constante desses rios que alimentam o Cerrado e proporciona esse pulso, né, de inundação, que é o que mantém esse Pantanal, né? Então, assim, nós temos a preocupação do Pantanal, mas mantemos a preocupação também nas outras áreas, nas outras regiões que fazem e que interferem diretamente na vida do Pantanal, né? Mas estamos agindo dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que nos incumbe a essa missão de combate. Obrigado, Diogo. A gente observa que o Diogo foi muito mais profundo, foi além do Pantanal, que são, né, as nascentes que dão origem ao Pantanal, como Serra das Araras, que tem, que é próximo, embora seja um lugar elevado, até muito longe de ser um alagado, mas contribui bastante para o Pantanal. E também ele colocou uma situação que é muito importante, que a gente não pode esquecer de outras áreas. O Parque do Xingu, que é gigantesco, também sofre com os incêndios, né, e a gente também está lá com uma operação grande para poder segurar os incêndios, e ali tem os habitantes da floresta, tanto os índios quanto os animais. Então, é uma preocupação generalizada do IBAMA em todo o estado do Mato Grosso, que tem Pantanal, tem Serra, né, tem a parte lá do Xingu. Então, a gente está muito preocupado com isso. Então, botando todos os nossos esforços, buscando gente de fora para poder nos ajudar aí. Mas a gente vai ter, né, carecer, aí, principalmente os centros integrados de multiagências, né, de logística capaz, mais helicópteros, mais veículos, para a gente poder estar operacionalizando esses próximos dias. Então, é isso que o IBAMA tinha a dizer, né, e o Preve Fogo, os colegas foram muito felizes aí na sua fala, e vamos dar sequência à reunião. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Zé Carlos. Joaquim, só fazer uma complementação. Nessa logística estão envolvidos 6 aeronaves de combate de asa fixa, de bombardeio. São as aeronaves Air Tractor, que fazem a aspersão de água sobre a linha, a cabeça de fogo, né? Mais 3 helicópteros aí de transporte e também de intervenção contra fogo. Tá? Complementando as informações do José Carlos aí, além dos veículos adaptados de combate que os brigadistas usam. Obrigado, secretário. Secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, prestando os esclarecimentos que foram solicitados. Bom, eu pergunto, nesse momento, se os 2 estados, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, queriam comentar para fechar esse painel, essa parte que nós abrimos, que, claro, está um pouco além da missão da ANA, mas já que nós estamos reunidos, aproveitando esse momento, nós demos essa abertura para ser discutido esse assunto, né? Eu acho que todos vão entender que foi importante ter ouvido as posições. Então, eu pergunto ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do Sul se, nesse momento, gostariam de fazer algum comentário rápido sobre esse assunto que foi tratado, para nós entrarmos na terceira parte, que é a questão da qualidade de água e as perspectivas futuras que nós estamos antevendo. Então, algum comentário, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Está em aberto para você, Mal. A secretária... Ok. Boa tarde a todos.
Obrigada, Joaquim. Vou ser bastante rápida. Eu entrei quando a reunião já tinha começado, mas ouvi atentamente os comentários sobre a questão do combate aos incêndios florestais no Pantanal. Eu acho que muitos dados já foram fornecidos, eu só reiterando o esforço que tem sido feito no estado de Mato Grosso, com o companheiro Mato Grosso do Sul, destaco que a gente tem o apoio aqui, além da Marinha, das agências federais, de todas as agências estaduais, nós também temos o apoio do nosso vizinho Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros integra conosco a nossa operação lá no Pantanal, que é o nosso local hoje mais sensível. Lembrando que o estado de emergência decretado agora na última semana no estado de Mato Grosso é exatamente porque nós chegamos ao limite de todas as nossas forças, aquilo que havia sido preparado e as condições climáticas somadas com todos os outros aspectos, a dificuldade de combate desses incêndios florestais acabaram culminando na publicação do decreto de calamidade, mas como o Hugo, que é aqui do Mato Grosso, destacou, desde o início do ano, nós atuamos com o CIMAM, que é o Centro Integrado de Multiagências, também temos uma outra estrutura que é presidida pelo nosso governador, que é o CEDIF, e dentro dos planejamentos conduzidos nesses órgãos, nós estabelecemos todas as forças que vêm sendo empregadas. Mas, de fato, acredito que nós tenhamos um aprendizado e um esforço de todos os voluntários para que possamos discutir algumas medidas emergenciais e outras que possam, para um futuro próximo, considerando o cenário que não é animador para os próximos anos, estabelecermos algumas medidas que melhorem a nossa resposta. Então, o estado de Mato Grosso está aberto, já iniciamos uma discussão, é óbvio, juntamente também com o parlamento, tanto o Senado, a Câmara quanto a Assembleia, e além disso, com a comunidade científica, então estamos imbuídos desse esforço para que a gente possa estabelecer medidas que venham contribuir para um cenário melhor para os próximos anos. O estado de Mato Grosso se coloca à disposição para participar, quer seja para discutir estruturas de apoio, mecanismos de combate, de controle, ações preventivas, como também políticas públicas que possam, de algum modo, melhorar o cenário, naquilo que diz respeito a como manejar as áreas do Pantanal, e aí aqui a gente quer também esse debate para as áreas de floresta e de cerrado, mas olhando para o Pantanal, naquilo que a gente pode melhorar, as políticas públicas de manejo, as estruturas de suporte, e também como integrar todas essas atividades para que o nosso resultado no próximo ano possa ser menos dramático, porque hoje nós vivemos um desastre. Era só essas as minhas contribuições, obrigada. Muito obrigada, secretária. O doutor Maier, que é do Mato Grosso do Sul, gostaria de comentar. Então, por favor. Boa tarde a todos. O Tenente Coronel Moreira, do Corpo de Bombeiros Militar, estou aqui com o doutor Maia, setor de inteligência aqui do Mato Grosso do Sul, e eu gostaria de complementar, falando um pouco sobre a atuação da corporação e de toda a Secretaria de Segurança Pública frente tanto aos combates a incêndios florestais, quanto sobre a busca de identificar as causas e origens desses incêndios e as punições de multas, enfim. Com relação ao Corpo de Bombeiros Militar, a gente vem com uma sequência de 7 meses seguidos de estiagem, né, que deixou atualmente a nossa vegetação numa condição extremamente de risco de grandes incêndios florestais. Então, o incêndio florestal que surgiu agora em setembro e outubro, ele é diferente do incêndio florestal que começou lá em março e abril, porque agora a vegetação está extremamente seca e a biomassa acumulada. Mesmo assim, a gente conseguiu defender o nosso Pantanal aqui, que queimou mais no primeiro semestre, em locais que, se não tivesse queimado no primeiro semestre, agora estaria tão descontrolado quanto o Pantanal mato-grossense, né? A gente estima que de toda a nossa área de Pantanal tenha uma área queimada de cerca de 12,5% da nossa área, né? Então, a gente conseguiu defender 85%, olhando por esse aspecto. E a gente percebe que, atualmente, os meses de agosto e setembro
está mais localizado no Pantanal Mato-Grossense, por isso que a gente mantém uma equipe desde o início desses incêndios de 12 bombeiros militares do Mato Grosso do Sul, em revezamento de 10 em 10 dias, para apoiar as ações lá naquele estado, principalmente porque o acesso para o lado sul-mato-grossense, partindo da base do Sesc Pantanal e Poconé, é melhor do que o acesso para o Corumbá. Só para a gente ter uma ideia, em termos de distância, da cidade de Corumbá até Porto Jofre, são cerca de 200 quilômetros em linha reta. Então, o nosso planejamento, ele está não só no bioma Pantanal, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, surgiu um grande incêndio florestal no Parque Nacional da Ilha Grande, que já é bioma Mata Atlântica, divisa com o Paraná. Então, enfim, estão surgindo vários e vários focos, conforme o companheiro aí do ICMBio, do Mato Grosso, comentou. A gente tem a região do entorno do Pantanal que impacta diretamente. Tivemos um grande incêndio florestal no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, que é um importante rio do Pantanal Sul aqui, e que ele está controlado atualmente, mas a qualquer momento pode surgir um grande incêndio florestal, em qualquer parte do estado. Então, as perspectivas são que, conforme foi apresentado, essas próximas 3 semanas, entrando já no mês de outubro, a gente tem grande potencial de grandes incêndios, tanto no Pantanal quanto em qualquer os outros 2 biomas aqui do estado, que é Cerrado e Mata Atlântica, e a gente precisa, foi por isso que foi decretada situação de emergência de incêndio florestal, né, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, essa semana agora. A gente vem trabalhando em projetos para estruturar todas as equipes. A gente conta com várias instituições, né, brigadistas do Preve Fogo, brigadistas do ICMBio, e existem várias outras instituições que nos ajudam, como brigadas particulares das empresas de florestas plantadas, do setor sucro-alcooleiro. Então, são várias brigadas que nos auxiliam com a nossa competência legal de combater incêndios. E a gente agradece esse tipo de palestra, que é para a gente poder mostrar a nossa realidade e dizer que agora, quando se começa a formar nuvens de chuva, a gente começa a ter o maior risco de incêndio provocado de origem natural, que é por raios, né? E esse raio vai encontrar uma vegetação extremamente seca num período de final de estiagem. Então, isso preocupa muito. E a corporação precisa cada vez mais estar disposta no terreno sul-mato-grossense e equipada para poder combater rapidamente incêndio, porque a velocidade de propagação dos incêndios desse período vai ser muito mais rápida do que do primeiro semestre. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Bom, tem o Jaime que gostaria de falar para encerrar. Então, eu vou passar a palavra para o Jaime e encerramos essa fase e vamos entrar na próxima. Jaime, por favor. Obrigado. Muito rapidamente, já só a Maureen aí já destacou os pontos aí da ação conjunta, mas eu só queria, Joaquim, destacar o seguinte: na verdade, nós, e aí já foi mostrado tecnicamente por todos, aí a gente tem acompanhado todos esses dados, nós temos um período que nós estamos chamando agora consensuado de 3 semanas, mas na nossa avaliação aqui nós temos 3 meses, como foi muito bem colocado. Então, eu só queria destacar, aproveitando a participação de todos que está, e como nós estamos falando de uma sala de crise, né, e acho que foi muito bem apresentado todo o problema de abastecimento, de água, de mortalidade de peixe, que nós vamos discutir agora, eu só gostaria de alertar a todos, como a Maureen bem colocou, todas as estruturas que nós temos hoje não serão... Nós vamos continuar, nesse momento, com a mesma dificuldade que nós já temos, como o Márcio Yuli colocou, dificuldade de locomoção, falta de avião. Então, por mais que... Eu tenho destacado isso, por mais que a gente tenha um esforço muito grande de todos, né? O governo federal não tem faltado, o Ministério do Meio Ambiente, mas nós temos que... Não será o suficiente, nós vamos continuar durante 3 meses, né, com esse mesmo sofrimento diário para combate aos incêndios florestais. Então, eu só gostaria de aproveitar todos que estão aí. Nós já fizemos um pedido junto com o Mato Grosso, questão da Força Nacional.
Achei muito boa a questão do pré-fogo, de estar trazendo, buscar brigadistas de outros estados onde nós não temos incêndios. Tem a questão toda da estruturação da logística para apoiar isso. O Ministério do Desenvolvimento Regional, nós declaramos emergência, todo colocar. Tem os deputados aí conversando, acho que é muito bom o Congresso entrar e já pensar em colocar orçamento para o bioma Pantanal para o próximo ano dentro do Ministério do Meio Ambiente. Acho que esse é um ponto fundamental. Se os congressistas conseguirem colocar isso, será já um grande passo para a gente possa... Então, eu só quero, dada a conclusão que todos nós tiramos consensuada hoje, né, em 3 meses está consensuada, 3 semanas, mas ela é de 3 meses, né? Os esforços têm sido de todos. Eu acho que é muito grande o que nós estamos fazendo para tentar combater. E não está sendo suficiente. Já queimaram 3 milhões de hectares e queimarão não sei mais quantos milhões de hectares nos próximos 3 meses. Então, é importante realmente, Força Nacional, aumento de brigadista, brigadista voluntário, logística, estrutura, recurso, e aí, então é importante isso. Nós estamos discutindo abastecimento, água, pesca, né? Então, eu só quero piorar um pouco esse cenário, que como bem o Coronel Moreira, que está coordenando todo o nosso CPA aqui, colocou, a situação é bastante grave, e não é só no Pantanal, nós vimos Tocantins, outras áreas, isso dispersa, obviamente, muito a questão dos recursos. Então, continue nos ajudando, continue fazendo esse trabalho excepcional aí de nos ajudar, mas só alerta, se nós continuarmos com tudo que nós estamos fazendo, nós vamos continuar nos próximos meses com alguns milhões de hectares ainda sendo queimados. Obrigado, Jaime. Bom, é consensado por que 3 semanas? É porque nós temos que marcar reuniões. Essa, como eu disse, é a primeira reunião e nós vamos ter a segunda e, como você disse, a perspectiva são 3 meses. Então, eu já antecipo para todos que a data sugerida por nós para a próxima reunião é no dia 1º de outubro. Tá certo? 1º de outubro é uma quinta-feira, daqui a mais ou menos 8, 9 dias, para a gente ir aprofundando essa discussão. Claro, não precisa repetir toda a finalização inicial, vai ser uma reunião muito mais curta, mas uma reunião que vai ser mais focada, mas que nós vamos dar continuidade, sim. Então, a ideia, eu já queria que vocês agendassem, porque são reuniões importantes, vai acontecer no dia 1º de outubro, às 15 horas, tá? 1º de outubro, 15 horas, é a continuidade dessa reunião. Vamos ter mais objetivos, não tem tanta contextualização, as pessoas que quiserem a contextualização vão ter acesso às gravações, então, vamos já contar como conhecido o histórico, e vamos olhar para frente. E, como você bem colocou, Jaime, nós vamos olhar, talvez, num horizonte de 10 dias, mas chegando até 40, 50 dias mais para frente. Então, vamos ter, pelo menos, mais umas 5 reuniões dessa sala. Ok? Bom, então vamos para a última parte, que se o Carlos, da Embrapa, pudesse falar um pouco sobre esse fenômeno. Por que eu estou insistindo tanto? Imagine uma fotografia de milhares de peixes mortos. Como isso vai ser impactante, tá certo? Então, era importante esse conhecimento de todos, como se dá essa dinâmica e o que é que se pode fazer efetivamente sobre isso. Então, a Embrapa, que conhece bem, e depois eu abro para os outros, mas pudesse falar rapidamente, Carlos, sobre esse fenômeno, como ele acontece e como se dá. Ok. Bom, o fenômeno da adequada, ele está ligado mais a grandes inundações, e inundações que alagam planícies onde a matéria orgânica está sendo decomposta, né, em função de processos de áreas alagadas por muito tempo, muitos anos, e todo esse material em decomposição anaeróbica, e quando ele é lavado pela grande enchente, então todo esse material acaba indo para o canal dos rios, e o que acontece, então, dentro dos rios? Acontecem processos químicos de depressão de oxigênio, ou seja, a concentração de oxigênio cai muito, né? E a concentração de gás carbônico aumenta muito. E o gás carbônico é tóxico para quem respira na água, né? Então, essa depressão, a baixa no oxigênio e aumento do CO2, principalmente, causa, então, sim, a mortandade de peixes.
porque justamente os peixes morrem asfixiados. Mas o que causa isso, principalmente, é a decomposição de material orgânico das regiões mais baixas do Pantanal, que são lavados pela força da água das grandes cheias e que arrasta esse material todo para o canal dos rios. Essa é a definição que se tem do processo de adequada. Então, preciso então, alguns fatores é preciso para que se caracterize uma adequada. Primeiro, cheias grandes, uma inundação grande, uma cheia grande. Os rios elevem bastante seu nível, ou então chuvas intensas dentro do Pantanal, que levem todo esse material, então, em decomposição anaeróbico em meio úmido para o canal dos rios. Segundo, a queda muito grande na concentração de oxigênio. E terceiro, um aumento muito grande da concentração de gás carbônico, que é tóxico aos peixes. Isso é o que caracteriza a adequada, né? A questão das cinzas é um pouco diferente. Cinza mata peixe também, em grandes concentrações na água, mata. Mas não é a característica da adequada. Pode acontecer, sim, das cinzas provocarem aí a morte dos peixes, justamente por baixar também o oxigênio. Mas os outros fatores e outros elementos químicos também que estão envolvidos na adequada não acontecem com as cinzas. Aí tem esse comentário de que, primeiro, continuando na cinza, a gente tem que lembrar que o Pantanal é uma planície. Como eu falei para vocês, os rios não têm mesma conformação morfológica dos rios de planalto. Os rios não estão em fundo de vale, os rios geralmente são mais altos que a planície. Então, para acontecer essa lavagem dos campos e chegar até o rio, isso é um pensamento, é uma maneira de ver o rio num ambiente bem drenado, de planalto. O Pantanal é o oposto disso. Muitos dos rios estão acima da planície. Então, embora possa haver, sim, em função dos corichos e outras de regiões mais baixas, um fluxo de água de chuvas, né, locais. Então, é uma coisa bem complexa, mas, basicamente, as cinzas não fazem o mesmo efeito de adequada como se faz a matéria orgânica em decomposição em via úmida, né, em lugares encharcados. Então, é preciso diferenciar bem esses dois fatores. Então, primeira coisa que a gente tem que ponderar. Segundo o que a gente está vendo, né, das tendências, do que a fala tanto do CPRM quanto do INPE, e talvez se tivesse aqui presente o pessoal do ENEMET, dizendo que as chuvas, a tendência é de que você volte à normalidade com chuva só lá em dezembro, né? E talvez muito próximo da normalidade. Então, tudo tem uma questão da gente aguardar para ver como vão ser, então, as chuvas desse verão, como vão ser as chuvas que vão cair sobre a Universidade do Alto Paraguai. Se tiver uma grande quantidade de chuvas, e essa chuva for muito localizada e intensa, é possível, sim, que muito do material seja mobilizado para o rio, tanto das áreas que não queimaram, quanto das áreas que queimaram. Aí, talvez, uma conjunção das duas coisas, de áreas alagadas, que não secaram, que tem muita matéria orgânica em decomposição, e também as cinzas, esses dois fatores juntos podem levar a uma baixa da qualidade de água. Mas simplesmente a cinza em si, porque não existe uma relação forte entre adequada com anos que queimam muito o Pantanal. Existe, sim, uma correlação muito forte entre grandes inundações, grandes cheias, volume muito grande de chuva e grandes cheias, e adequada. Isso existe. E a maneira também que isso acontece e os lugares onde as chuvas vão se concentrar. Então, é bem complexo essa questão. As regiões que normalmente começam adequada são regiões, principalmente no Mato Grosso, as regiões do Parque Nacional, aquela região mais baixa, mais permanentemente inundada do Pantanal do Mato Grosso. Algumas regiões aqui acima de Corumbá e também algumas regiões aqui da região do Rio Negro. Então, e a questão dos animais mortos, né, que os animais mortos vão para a água e tal, essa questão que eu acho que, primeiro de tudo, nós precisaríamos ter um levantamento desse volume de materiais mortos, que eu acho a Pantanal é muito grande, né, para que esses animais mortos venham a realmente mudar a qualidade da água. É uma opinião, porque, primeiro, temos que avaliar isso aí. A Embrapa tem especialistas em fauna que estão fazendo esse levantamento na região do Mato Grosso do Sul, na região do Nabilec. Esses dias agora, os 3 últimos dias, o pessoal foi a campo, fez vários transectos para avaliar a quantidade de animais mortos, tem então uma estimativa disso, e o mesmo deveria ser feito no Mato Grosso, né? E talvez indicado pelos pecuaristas, por pessoal que vive na região, que sabe onde morreu mais animais, talvez com o pessoal da universidade que trabalha com fauna, se fazer um levantamento dessa quantidade de animais mortos para a gente não ficar no achismo, né?
para de fato a gente avaliar se de fato esse volume, nessa quantidade de carcaças de animais mortos é tão grande assim que possa vir a causar ele em si causar uma deterioração da qualidade da água. Então, é mais ou menos esses pontos para ponderar, tá bom? Quer dizer, não é automático o fato de ter queimada, de ter cinza, ter adequado, matar os peixes, né? Então, temos que ponderar. Não, isso é importante porque se você lê o jornal de hoje, o UOL, essas coisas, já tem pessoas falando sobre isso. Por isso que eu puxei essa informação para cá, tá certo? Eu não sou especialista, por isso que vocês são os especialistas. Eu pedi para ouvir você primeiro, exatamente para você dar essa tranquilidade, que não é uma questão daqui a 10 dias, daqui a 20 dias que isso vai acontecer. Isso é num processo diferente, que o rio está mais alto, para encher o rio tem que ter uma certa cheia. Eu acho que pelo menos eu vou dar um chute, pelo menos uns 5 metros em ladário, né, para dar esse número, para começar, né, que pela minha experiência de ladário deve ser, eu acho que no entorno de 5 metros que isso aconteça. Bom, eu abro aqui, alguém mais gostaria de falar sobre esse assunto, porque eu acho que como vamos ter reuniões a cada 10 dias, a cada mais ou menos isso, esse assunto vai ser gradativamente explorado, mas não é coisa para a próxima semana, pelo que foi colocado, quer dizer, então nós temos um tempo para conhecer mais, talvez trazer algum especialista que queira também se contrapor a essa argumentação, mas eu acho que você deu uma certa tranquilidade que nós vamos ter um certo tempo para acompanhar com mais profundidade esse assunto. Entendi assim, Carlos? Sim, eu só gostaria de acrescentar que tem 2 colegas que são especialistas nesse assunto e seria muito interessante convidá-las para essas reuniões, então, essa reunião que vai se tratar desse assunto. Assim como, claro, devem ter outros especialistas do Mato Grosso também. Ok, mas se você pudesse intermediar e já chamá-las em nosso nome, era importante, porque esse é um assunto que nós vamos sempre, ao final, relatar e acompanhando. Ok? A Naíli gostaria de comentar. Nayeli. Oi, eu tenho uma conhecida chamada Rita, que ela se coloca à disposição de dar palestras sobre água e patrimônio cultural. Ok. Não precisa ser uma palestra mais ampla, mas se ela pudesse aqui participar da reunião e também trazer a opinião dela, era importante. Se você pudesse também convidá-la em nosso nome, eu agradeceria, tá certo? Ok. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu acho que nós estamos cumprindo nosso objetivo. Todo mundo está entendendo que o papel da ANA não é tão amplo, mas também nós somos o suficientemente abertos para incorporar outros temas na nossa reunião, mas sabendo que ele não é o foco da nossa reunião. Nossa reunião, efetivamente, era tratar das questões meteorológicas, hídricas, tudo mais. Mas, claro, você está numa reunião como essa, com tantos especialistas, é uma oportunidade ímpar, tá certo? Para também tratarmos de outros assuntos. Eu queria agradecer a todos, em meu nome, mas eu vou passar depois a palavra para o doutor Marcelo, que é nosso diretor, fechar a reunião. Mas antes, eu queria agradecer. Sei que nós estamos há 6 horas. Nós estamos há 6 horas. 6 horas. 6 não era, não. Foi 15 horas. 4 horas. 4 horas. Há 4 horas aqui, tá certo? Sei do esforço que é fazer uma reunião por videoconferência, todos têm agenda, aqui temos secretário executivo de ministério, dirigente de instituições, secretário de estados. Então, eu agradeço demais, em nome da ANA, a acolhida que vocês deram, tá certo? Peço desculpa por alguma coisa que eu não soube coordenar direito, mas eu acredito que a reunião cumpriu o seu objetivo. E passa a palavra ao doutor Marcelo Cruz, que é diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para fazer o encerramento dessa reunião, convidando a todos para participar no próximo dia 1º da segunda reunião. Essa reunião está gravada, nós vamos colocar no site da ANA a gravação para vocês poderem disponibilizar para os amigos que não participaram ou daqueles que tiveram que se ausentar. Então, doutor Marcelo,
A palavra está com o senhor. Muito obrigado, peço perdão por alguma coisa que eu faltei. Não, parabéns pela condução, parabéns pela iniciativa, né? Bom que as pessoas saibam que a sugestão, a diretoria colegiada, partiu do Dr. Joaquim, com a experiência que ele tem nessa sala de crise. Como ele bem disse, o papel da ANA é menos amplificado do que foi discutido hoje, mas como uma reunião de implementação, com a participação, como o Joaquim disse, de várias autoridades de órgãos federais, órgãos estaduais, foi muito importante, né, a participação de todos. A próxima reunião, com certeza, vai ser mais objetiva e mais focada em alguns encaminhamentos, mas a importância que Joaquim disse, em função da plateia, nós estamos agora, com 60 participantes, chegamos a 110 participantes no início da reunião, a diretoria colegiada da ANA integralmente participou, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome da diretoria colegiada, em nome dos técnicos da ANA, que também participaram em peso, e a todos vocês pelo esclarecimento, além, assim, para mim, né, além do aprendizado pessoal, eu entendo que essa sala vai ser um baita instrumento aí para apoiar a todos que estamos participando dessa empreitada. Como eu disse, prazer em ver Zé Carlos de novo, eu já estive lá no Ministério do Meio Ambiente, eu sei a luta deles, eu sei a técnica deles, a dificuldade, né, com relação à mobilização, a dificuldade com relação a recurso, não é? E o que a ANA, o que nós nos propusemos a fazer aqui foi tentar apoiar essa coordenação toda e ser mais um ponto de apoio na ação dos diversos órgãos envolvidos. Muito obrigado a todos. De fato, Joaquim, cumpriu o seu papel a reunião, você conduziu muito bem, e uma boa noite a todos. Vamos descansar um pouquinho. Aliás, não vamos descansar, né, gente? Infelizmente. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o link da reunião, nós vamos, amanhã vai estar disponível essas gravações, tá certo? Então, vocês vão poder ter acesso a todos. Muito obrigado. E estavam presentes ainda, só para saber, o doutor Rodrigo, que é nosso diretor, e o doutor Oscar, que é nosso diretor, que também participaram ativamente do processo. Muito obrigado a todos. Até mais.